Vamos lá para a análise macro da semana. Bom, nessa semana nós tivemos aí o fim do mês de agosto. O mês de agosto foi bem ruim para a bolsa brasileira, com uma queda aí de próximo a 5% para a nossa bolsa e uma alta para o dólar frente à nossa moeda aqui no Brasil. Inclusive, nós tivemos até um descolamento com a bolsa americana. Lá a gente teve um mês positivo, aqui foi o contrário, não só por motivos externos, mas sim por motivos internos aqui, né? A gente tem aí uma preocupação generalizada que se difundiu essa semana com o buraco fiscal aqui do país. No final da semana, a gente teve aí na quinta, na sexta, uma recuperação da nossa bolsa aqui em partes, por questão de estímulos lá na China, que a gente vinha falando a semana inteira, que o governo chinês vinha estimulando a economia e automaticamente essa semana ele veio anunciando mais e mais estímulos, o que acaba refletindo aqui para a nossa bolsa aqui no Brasil, por a China ser o nosso principal cliente. E também nós tivemos aí um fato relevante e importante aqui para o Brasil, que o PIB do mês de agosto, que saiu agora, perdão, o PIB que saiu agora em agosto, veio maior do que o esperado, crescendo mais do que o esperado aqui no Brasil. Então isso deu uma leve recuperação para o final dessa semana, mas o mês de agosto como um todo fechou bem negativo para a nossa bolsa aqui internamente. E já começando a falar sobre o buraco fiscal que nós tivemos aqui no Brasil essa semana, e ficou muito aparente quando foi divulgado o déficit de julho. O déficit de julho ele veio o segundo pior déficit da história do Brasil. Nós tivemos aí, basicamente, ele só perdeu para o déficit que nós tivemos na época da pandemia. Ou seja, em condições normais, basicamente esse déficit que nós tivemos essa semana foi sim o maior da história. Isso tudo gerou preocupações, porque veio logo em seguida de a gente ter várias falas ao público do Haddad e de membros do governo, como a Simone Tebet, falando que o déficit de 2024 iria ser zerado, que é o grande projeto, né, que vem sendo defendido pelo Haddad, e a gente teve logo em seguida essa notícia do pior déficit do mês de julho, então gerou sim uma preocupação absurda nos mercados e automaticamente, quando tem preocupação, a gente tem aí uma saída de ativos de risco, que no caso são as bolsas, e busca por ativos de segurança, no caso o dólar aqui no Brasil. Então, esse movimento fez o óbvio, né? Que é a proteção. A gente teve uma saída muito expressiva de capital estrangeiro aqui do país, né? Óbvio, tudo isso tem relação com a preocupação com o fiscal, mas quando o estrangeiro precisa sair de um país em si, ele vende a moeda local e compra dólar, ou seja, ele recompra os dólares que ele trouxe para o país. Então, ele saindo pressiona o dólar para cima e os ativos de risco, no caso a bolsa, né? Como ele se disposicionou, pressiona para baixo. Então, além de tudo isso, relacionado ao déficit, a gente teve também a aprovação do projeto de desoneração da folha de pagamento, que foi relacionado a 17 setores, e também tivemos uma redução da contribuição do INSS de municípios. Isso acaba afetando negativamente as contas públicas e gira essa bola de neve aí que se acumulou essa semana, gerando uma precificação negativa nos ativos aqui no Brasil. E para complementar esse cenário de pessimismo, aqui internamente nós tivemos o anúncio da recuperação judicial da 123 Milhas, aquela empresa de milhas. A gente teve aí o anúncio que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido de recuperação judicial e o valor não é nada baixo. O valor que está sendo estimado é em 2,3 bilhões de reais. Automaticamente, isso na Bolsa Brasileira gera mais um sinal de incerteza, um sinal de preocupação que, obviamente, esse cenário pode se espalhar para algumas outras empresas e coisas do tipo, então faz com que os investidores saiam de ativos de risco, por exemplo, desse setor, e busquem ativos de segurança, vendendo bolsa e comprando dólar, no mesmo reforço de movimentação com os outros fatores que aconteceram. Né? A gente só tem um fato relevante para lembrar que no momento que saiu esse dado, na empresa 123 Milhas, a gente teve uma alta bem expressiva na CVC, provavelmente por troca de posições, né? Que os investidores também são acostumados a fazer quando tem alguma incerteza em determinada empresa, a outra pode se beneficiar com aquela recuperação judicial, né? E para poder unificar o que aconteceu aqui com o que aconteceu no mercado externo, a gente teve essa semana aí dados de empregos americanos lá nos Estados Unidos que poderiam fazer uma influência grande para o nosso mercado aqui também, porque basicamente são os dados que o mercado mais espera para poder dosar os investimentos relacionados à decisão de política monetária dos Estados Unidos, ou seja, quanto mais os Estados Unidos permanecerem aumentando juros, os players se posicionam mais defensivamente, e quanto mais alívio os dados americanos vierem dando, mais alívio o Fed vai ter para parar realmente os aumentos de juros, como é a aposta atual dos mercados, né, que ele vai parar nessa próxima reunião e manter essa taxa de juros assim como está até ano que vem, provavelmente. Mas isso tudo não conseguiu fazer um reflexo muito grande para o nosso mercado por fatores internos aqui, né? Só que para eles lá, o que mais fez preço foi na sexta-feira o payroll, a gente teve a divulgação e o payroll, ele trouxe sim esse alívio
um pouco maior para o cenário da decisão de política monetária aí do Banco Central americano, porque eles vieram uma geração de emprego um pouco maior, gerou um pouco mais emprego do que estava sendo esperado, mas muito menos do que a gente teve aí nos meses anteriores, né? A gente tinha gerações, a gente teve um recorde que foi uma geração de 500 mil empregos num mês, né? Então, assim, foi muito fora do comum há meses e meses atrás, só que agora eles vieram baixando, baixou para casa dos 300 mil, 200 mil, e agora veio na casa dos cento e poucos mil. Então, assim, já não é uma casa de geração de emprego que assusta tanto para chegar a afetar a decisão de política monetária, e o fato relevante bem positivo que veio foi um desemprego maior. O desemprego saiu de 3,5% lá nos Estados Unidos para 3,8%. Obviamente, desemprego numa condição econômica normal, ele nunca é bom, né? Só que a condição econômica que nós estamos, com uma pressão muito grande da parte dos empregos na inflação americana, isso é considerado como benéfico, porque desacelera os empregos, ajuda a desacelerar a inflação e ajuda a que a política monetária não seja tão agressiva, né? Então nós tivemos as bolsas americanas refletindo positivamente o mês de agosto aí, e no cenário asiático nós tivemos influências aqui para a nossa bolsa brasileira. Quanto mais os dados vinham saindo dia após dia de que o governo chinês estaria ampliando os estímulos para a economia chinesa, a gente tinha reflexos positivos para a nossa bolsa aqui, mas foi tudo muito pontual, porque os estímulos chineses não estão expressando o que o mercado gostaria de ver. Basicamente o mercado está dando como estímulos mais fracos do que o esperado. Então, assim, mais ainda fica na perspectiva, como, por exemplo, a gente teve a divulgação na sexta-feira pela Reuters, que está sendo previsto, sim, mais estímulos para essa próxima semana por parte do governo chinês. O que, se tudo der certo e realmente vir estímulos mais expressivos, vai ajudar, sim, a nossa bolsa aqui no Brasil a recuperar essa queda de agosto, né? E, além de tudo, para essa próxima semana, além dos incentivos, possíveis incentivos que a China possa vir trazer, que vão ajudar o nosso mercado aqui para recuperar essa queda de agosto, a gente também vai ter dados americanos como os PMIs de serviços. Basicamente, o PMI, como ele é um índice de atividade, se ele vier acelerando, vai ser visto como negativo, o que vai causar uma pressão negativa para as bolsas americanas e pode refletir para a nossa bolsa aqui. Mas a previsão é que ele venha desacelerando. E se isso se confirmar, a gente vai ter sim mais uma semana aí de possível otimismo nas bolsas americanas, o que facilita para que a gente possa aí ter uma recuperação da nossa bolsa aqui no Brasil. Além de tudo, vai ter a divulgação do livro bege do Banco Central americano, que também faz preço nos mercados por lá. Só um detalhe importante que a gente tem feriado na segunda-feira lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil vai ser na quinta-feira, 7 de setembro, né? A gente tem no feriado do Brasil, tudo bem, nosso mercado fica off, mas o feriado americano, basicamente, é dado que o nosso mercado aqui interno fique mais off também, porque ele fica muito volátil e com pouca liquidez. Então fica um pouco complicado para tomar grandes posições, o que acaba aí dando uma netada no mercado na segunda-feira. Então é isso. Tomara que tenhamos uma boa semana que vem e vamos lá.